Olá pessoal, meu nome é Mariana e hoje a gente vai terminar a matéria de modalidades de licitação, tá certo? A próxima modalidade prevista na Lei 8666 é o chamado concurso. Pessoal, o concurso é modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a contratação de serviços técnicos, científicos ou artísticos. Gente, essa modalidade de licitação, ela não se confunde com o concurso previsto para a contratação de pessoal da administração pública, tá bom? Lá é para que um indivíduo se torne servidor e aqui não, gente. Aqui é para a contratação de serviços técnicos, científicos e artísticos entre quaisquer interessados e aqui também os documentos de habilitação poderão ser dispensados. Pessoal, o procedimento ele é bem tranquilo. O edital ele vai ser publicado 45 dias antes da realização do concurso. Então, esse é um prazo fixo, tá bom? Então, edital 45 dias antes da realização do concurso. E o julgamento deste concurso será feito por uma comissão especializada naquilo que está sendo julgado. Então, naquilo que é o objeto da licitação. Então, o serviço artístico, científico, será julgado por uma comissão especializada e essa comissão poderá ser composta de servidores públicos ou não. Este é o concurso, é uma modalidade que não tem muita incidência na prova da OAB, então fiquem tranquilos, tá bom? E só um detalhe aqui, o que determina o concurso não é o valor do contrato, mas sim a natureza do objeto, é lógico. E por fim, a última modalidade de licitação prevista na Lei 8666 é o chamado leilão. Pessoal, o leilão ele é uma modalidade de venda e ele vai vender o quê, pessoal? O leilão é utilizado para a alienação de bens móveis que não servem mais para a administração pública. Então, a primeira hipótese de utilização do leilão é para a venda de bens móveis inservíveis da administração pública. A segunda hipótese de utilização do leilão, pessoal, é para a venda de bens que foram apreendidos ou penhorados, tá certo? Vocês sabem muito bem que os bens dos particulares podem ser apreendidos, podem ser penhorados e aí o leilão vai ser utilizado para a venda desses bens. E por último, o leilão será utilizado para a venda de bens imóveis da administração pública, cuja aquisição tenha derivado de processo judicial ou dação em pagamento. Então, esses bens imóveis são de propriedade da administração pública em razão de procedimento judicial ou em razão de dação em pagamento, tá bom, gente? Então, aqui no leilão, pessoal, ganha aquele que der o lance mais alto. Então, ganha aquele que pagar mais por esses bens. Mesmo que seja um valor acima do mercado para aqueles bens, o vencedor será aquele que der o maior lance. Agora, um detalhe, pessoal. Eu falei para vocês lá na concorrência que essa modalidade, a modalidade da concorrência, seria obrigatoriamente utilizada para vendas de bens imóveis quando não utilizado o leilão, tá certo? Então, gente, no caso de venda de bens imóveis, o valor deve ser de até 650 mil. Aí sim será utilizado o leilão. Valores de até 650 mil, utiliza-se o leilão. Passado esse valor, deve ser obrigatoriamente utilizada a modalidade concorrência para alienação dos bens imóveis, tá certo? E aqui, no procedimento, o edital ele terá um prazo de 15 dias de antecedência da realização do leilão e
a comissão, pessoal, ela será substituída pela figura do leiloeiro ou também de um servidor designado, tá certo? Então, a comissão é substituída por um leiloeiro ou por um servidor especial designado pela administração pública. E como eu falei para vocês, a adjudicação do bem é feita por aquele que deu o lance mais alto, tá certo? Então, agora a gente acabou as modalidades previstas na Lei 8.666 e vai falar também, a partir de agora, sobre o pregão. Pessoal, o pregão está previsto na Lei 10.520 de 2002, tá bom? Então, o pregão está na Lei 10.520 de 2002 e é modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens e serviços comuns. Como assim? O que é aquisição de bens e serviços comuns? Pessoal, bens e serviços comuns são aqueles que não exigem nenhum tipo de técnica especializada, tá certo? Então, por exemplo, se você quiser comprar um lote de canetas ou quiser comprar um lote de cadeiras, são bens comuns que não exigem nenhum tipo de tecnologia, não há nenhuma característica especial nesses produtos. Então, nesses casos, aquisição de bens e serviços comuns é utilizado o pregão. Pessoal, aqui no pregão, o vencedor será sempre aquele que oferecer o menor preço. Sempre, tá bom? Sempre será o vencedor aquele que oferecer o menor preço pelo produto. Então, a administração pagará o menor preço ao vencedor, tá certo? E como funciona o pregão, pessoal? Como é o procedimento do pregão? Em uma sessão pública, gente, os interessados, eles fazem lances, fazem ofertas, tá certo? E aí, o que acontece? São selecionadas a menor proposta e as propostas que estejam 10% acima da menor proposta. Então, é selecionada a menor proposta, menor, né, de menor preço, e aquelas que estejam 10% acima daquele valor. Dentre os interessados que deram essas propostas, pessoal, eles terão oportunidade de fazerem novos lances, de darem novas propostas a fim, então, de se chegar ao valor mais baixo. Caso não exista essa diferença de 10%, pessoal, caso essa diferença seja maior, então serão classificadas as 3 melhores propostas para que os interessados continuem fazendo lances a fim de se chegar no menor preço, tá certo? A característica básica dessa modalidade de licitação, pessoal, é a inversão das fases de habilitação e julgamento. Até agora eu falei para vocês que a habilitação ela é feita antes da apresentação das propostas dos interessados. Aqui não, gente. Primeiro de tudo, os interessados irão apresentar as propostas para que depois sejam analisados os documentos, seja verificado se esses interessados estão aptos, então, a assinar o futuro contrato, aptos a serem vencedores. Pessoal, então vai ser o seguinte, aquele que deu a menor proposta será classificado em primeiro lugar e aí a administração pública irá verificar os seus documentos. Se ele estiver apto, será considerado vencedor. No entanto, gente, se a documentação do primeiro colocado não estiver regular, será convocado o segundo colocado. Caso o segundo colocado tiver os seus documentos aptos, tiver os seus documentos regulares, então o pregoeiro irá negociar com esse segundo colocado para que ele abaixe esse valor e nivele o valor da sua proposta ao valor daquela que tenha sido melhor
classificada, né, da proposta mais baixa, porém que foi desclassificada em razão da irregularidade dos documentos do interessado, tá certo? E, no caso, então, se o segundo colocado estiver apto, aí sim é ele quem será declarado o vencedor do pregão. Pessoal, também haverá inversão das fases da homologação e da adjudicação. Até agora eu falei para vocês que a autoridade que instaura a licitação, ela primeiro atesta que o procedimento foi regular, que não teve nenhuma ilegalidade, para depois atribuir o objeto da licitação ao vencedor. Aqui é o contrário, tá bom? Primeiro o objeto é atribuído ao vencedor para que depois a autoridade homologue o procedimento, o certame da licitação pública, tá certo? Hoje em dia, pessoal, é muito difícil que haja essa sessão pública, porque a maioria dos pregões, eles são realizados de forma eletrônica, tá certo? Então, hoje em dia, quase 100% dos pregões são realizados de forma eletrônica. E por fim, pessoal, a última modalidade de licitação e também a modalidade mais controversa é a chamada consulta. Pessoal, a consulta ela está prevista na Lei Geral de Telecomunicações, é isso mesmo. A modalidade consulta está prevista na Lei Geral de Telecomunicações e ela só pode ser aplicada às agências reguladoras, ou seja, só as agências reguladoras poderão licitar através da modalidade consulta. O que causa tanta discussão doutrinária acerca dessa modalidade, pessoal? A Lei Geral de Telecomunicações prevê apenas a existência da consulta, mas não dá qualquer tipo de característica, não dá qualquer tipo de delimitação em relação a essa modalidade. Ao contrário, a Lei Geral de Telecomunicações diz que cada agência reguladora poderá criar os seus próprios limites, as suas próprias características para a licitação modalidade consulta. Isso significa, gente, que não haverá, então, uma lei geral, uma lei uniforme que tutele esse tipo de licitação, essa modalidade de licitação. O que pode, é lógico, causar abusos, causar fraudes, e é por isso mesmo que parte da doutrina alega a inconstitucionalidade dessa modalidade de licitação. Porém, ela está dada, é importante saber, para que vocês não se assustem se depararem com essa modalidade na hora da prova. Por hoje a gente fica por aqui. Na aula que vem a gente vai continuar a falar de licitações. Se você gostou dessa aula, compartilhe e eu espero vocês na próxima aula.